Vamos dar início, que estamos mais esta vez e a última noite, em nome do Criador e Soberano Legítimo desta terra, o Senhor Jesus Cristo. Vamos entregar mais uma vez a nossa aula de direção efetiva do Espírito Santo. Soberano, bendito Pai, eu te louvo neste momento por tudo que Tu és. Tu és grande, bom, fiel, sábio, justo, soberano dos céus e da terra. Declaro, Senhor, que aqui estou a fim de fazer a Tua vontade tão somente. Nada mais quero aqui a não ser o Teu reino, a Tua vontade e a Tua glória. Portanto, Espírito Santo, venha, por favor, venha sim tomar conta de mim, conduzir efetivamente este estudo, iluminar quem ouve. Toda ação do inimigo, inclusive a própria presença, nós rechaçamos e proibimos. Estamos interditando as dependências contra toda e qualquer ingerência do inimigo. Venha teu reino aqui, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu quero começar ainda dando uma pincelada naquilo que falei ontem. Eu sei que, naturalmente, a minha maneira de abordar a Bíblia não é muito costumeira. Talvez um e outro talvez nunca ouviu uma coisa dessa antes. Isso porque há o único seminário teológico que eu conheço no Brasil inteiro que ensina como estudar a Bíblia do jeito que eu estou aqui fazendo é o ABCAR em Mogi das Cruzes. Todas as casas denominacionais, na melhor das hipóteses, ensinam a abordagem neo-ortodoxa assim dita. Isso, as melhores, tem as outras que são meramente liberais e negam tudo. A posição neo-ortodoxa afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, sendo, portanto, uma mistura em palavra de Deus e palavra de homem. A dificuldade ali, entre outras, mas o que eu quero comentar aqui é que ninguém absolutamente sabe dizer qual é qual. Ninguém sabe dizer quais partes são de Deus e quais partes são de homem. E aí? Bom, aí cada um faz como bem quer e entende. O efeito prático disso é meramente acabar com a autoridade objetiva da Bíblia. Porque aí, se é você que vai resolver quais são as partes que são de Deus e quais as partes que não são, você é maior do que a Bíblia. Ou não? Não é assim? Se é você que vai resolver quais as partes que são Bíblia, então é você que é o juiz, você que é o maior, você que está resolvendo. Então, mas se você é maior do que a Bíblia, para que você vai se submeter a ela? Vai? Só quando for conveniente. Agora, quando a Bíblia diz uma coisa que você não gosta, não dá. Então, nas igrejas costumeiramente ditas tradicionais, então é mais isso que você vê. Simplesmente abordagens mais humanistas, realmente, eles não levam o texto a rigor. E já, muitas vezes, nas igrejas assim, ditas por vezes renovadas, carismáticas, como queira, se você coloca na parede, vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas, como, em geral, estudaram pouco e não sabem como estudar a Bíblia, o que eles gostam de fazer mesmo é espiritualizar o texto. Porque aí, novamente, quem é que resolve? Se você vai espiritualizar o texto, quem é que está fazendo? É você. Então você é maior do que o texto outra vez. Você que está resolvendo qual é... Porque se você espiritualiza, você que está dando o sentido espiritual ao texto.
Agora, o Dudu trouxe uma folha, é aquilo que eu falei ontem a respeito de como é que o Antigo Testamento chegou até nós. Hã? Vai entregar no intervalo? Você não poderia entregar agora, assim, fazendo um grande favor? Para os que aqui estão, que no intervalo eu já terei falado, então não vai resolver, não vai ajudar. Então quem não chegou também, paciência. Mas assim, a folha está impressa nos dois lados, então vire para o verso. E lá você vai ver os seguintes dizeres. Em letra bem enfatizada, a autoridade objetiva depende de sentido verificável. Aí vai falando de princípios da sã interpretação. Primeiro, a interpretação é uma, as aplicações podem ser várias. A doutrina se baseia na interpretação, nunca em aplicações, ou que não deveria. E devemos distinguir rigorosamente entre as duas coisas. As espiritualizações do texto servem para aplicação, mas não para interpretação. Agora, eu sou linguista, você já sabe, e isso me ensinou a respeitar a linguagem, que realmente é uma coisa muito incrível. Eu quero aqui então deitar o princípio fundamental de toda a comunicação entre seres humanos que utilizam linguagem. Tanto quem fala ou escreve, como quem ouve ou lê, ambos têm que respeitar as normas da linguagem. Você para e pensa um pouco, isso deve ser óbvio. Nós aqui estamos já no último dia de um curso, vocês têm vindo nas noites úteis, né? Hoje é o 10º dia. Então, vocês estão vindo a troca de quê? Vocês ficam aí sentados várias horas cada noite me ouvindo? Mesmo que ninguém tenha falado assim abertamente, existe um convênio entre nós. Existe um acordo, não escrito, não falado, mas existe um acordo entre nós. E esse acordo é que todos nós vamos respeitar as normas do código que estamos usando, no caso, a língua portuguesa. Toda língua é regida por normas gramaticais, fonológicas, semânticas. Inclusive, as figuras da linguagem são regidas por regras, caso contrário, não seria possível fazer uso de figuras. Então, mesmo uma figura, ela não é solta no ar. Uma figura da linguagem tem regras. Caso contrário, não seria possível fazer uso. Então, vocês ali esperam que eu vou ser leal aqui no uso do veículo, que no caso é o português. Vocês estão aí na expectativa que eu não vou ser desleal com vocês. Que eu não vou ficar aqui falando de sorte a enganar propositadamente. Eu posso até acabar enganando sem querer, mas o trato que nós temos, o acordo, é que eu não vou fazer isso propositadamente, que isso é sujo, isso é jogo feio. Alguém fazer uso desleal da linguagem propositadamente para enganar o outro, isso é sujo. Depois, da minha parte, do meu lado, eu estou esperando que ninguém saia daqui dizendo coisa que eu não disse, quer dizer, me imputando coisa que eu não falei, quer dizer, vocês também devem ser leais na interpretação, obedecendo às normas do veículo, que no caso é o português. Agora me ouçam, por favor, com atenção, que isso aqui
Não é à toa. Isso aqui é chave, isso aqui é âmago. O uso desleal das normas da linguagem é uma maneira de mentir. Se eu faço uso desleal das normas do português, eu vou enganar vocês, mas eu estarei enganando propositadamente, e isso é maneira de mentir. Que a razão de existir de uma mentira é enganar, não é? Exatamente. Agora, o sapato aperta exatamente nisto. Quando a gente se aproxima da Bíblia para interpretar a Bíblia, nós somos obrigados a seguir à risca as normas da linguagem, mesmo uma tradução para o português, ou então quem vai lidar com o texto grego do Novo Testamento, o texto hebraico do Antigo. Porque, se eu interpretar a Bíblia de outra forma, eu estou dizendo que Deus é um mentiroso. Aí que o sapato aperta. Porque se eu interpreto a Bíblia de outra forma, eu estou dizendo que Deus escreveu de forma a enganar a gente. Que Ele fez uso desleal das normas da linguagem. Estou chamando Ele de mentiroso. Não recomendo, sabe? Eu não recomendo. Em Tito 1, em verso 2, diz que Deus não pode mentir. É uma coisa que Ele não pode fazer, que é totalmente contra a sua essência, o seu caráter, aquilo que Ele é. E em Apocalipse, capítulo 21, verso 5, que a gente já tratou desse texto, eu entendo assim, Cristo glorificado, é Ele que está no trono, no caso, diz que as palavras que Ele manda João escrever, diz, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, se são verdadeiras e fiéis, é porque estão seguindo as normas da linguagem, Ele não está enganando a gente de propósito. E se eu interpreto de forma enganosa, eu estou dizendo que aquela figura mentiu. Que Ele disse que são fiéis e verdadeiras. E se eu interpreto de outra forma, estou dizendo que Ele mentiu. Não são fiéis. Pode ser a primeira vez na vida que você ouve estas coisas, mas a questão é séria. Se o pastor de uma igreja vive insultando o Criador, chamando ele de mentiroso pela maneira que ele interpreta a Bíblia, pela maneira que ele prega, e a bênção de Deus como fica? Como fica a bênção de Deus para essa igreja? Se o pastor vive chamando o Criador de mentiroso, não em tantas palavras, mas pela maneira que ele interpreta e ensina. A coisa não é fácil, a coisa é muito séria. Então, eu não peço desculpas absolutamente pela maneira que eu faço a abordagem ao texto. Eu procuro levar o texto rigorosamente a sério pelas normas da linguagem. Vai aí, inclusive, já disse, as figuras da linguagem. Se não tivesse norma para figura, não seria possível nós fazer uso dela, mas nós fazemos uso delas. É porque tem normas que regem, inclusive, as figuras. São diferentes do que a linguagem normal não figurada. Torno a dizer, por favor, nenhuma doutrina absolutamente nunca deve se fundamentar em cima de um texto espiritualizado. Você pode espiritualizar para efeitos de aplicar a sua vida, mas não como doutrina, não como a interpretação, não como o sentido pretendido pelo autor. Porque qualquer interpretação de qualquer interpretação leal de qualquer texto, inclusive o jornal de hoje, você procura
decifrar, entender o que o autor quis. Leitura leal é isso. Ver se você entende o que o autor quis dizer. Não o que você quer impor ao autor. O que ele quis dizer. Então, naturalmente, aí você tem que saber assim, as pressuposições dele, tal, etc. Então, reconheço que uns e outros podem ter estranhado assim minha maneira rigorosa de lidar com o texto, mas é por isso. Não é à toa mesmo, não. Eu não quero chamar Deus de mentiroso, nem indiretamente. Bom, então, ontem fizemos um pequeno desvio, talvez. Então, voltemos hoje a onde estávamos anteontem. Odiar o mal, fazendo parte necessária do amor de Deus. Vamos agora à linha C. Jeová Filho veio a primeira vez como cordeiro, manso e meigo. Caniço quebrado não esmagava, pavio fumegante não apagava, até fazer triunfar o juízo. Está em Mateus 12, 20. E a questão exatamente é quando é que acontece esse tal triunfar. Mateus 12, verso 20. Aliás, é uma citação do profeta Isaías. Até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Quando foi que os gentios começaram realmente a ter esperança em Jesus Cristo? Após sua morte e ressurreição. Após o dia de Pentecostes, aí o pessoal saiu pelo mundo pregando. Fustigados, é verdade, mas mesmo assim saíram a pregar mundo afora. Tanto assim que o apóstolo Paulo foi designado pelo próprio Jesus Cristo como apóstolo aos gentios, quer dizer, as etnias outras, não Israel. Como o que Jesus fez na cruz foi ganhar a vitória, eu entendo que o triunfo do juízo pelo menos começou ali. Se não terminou ainda, mas começou ali. Como Jesus agora já ganhou a vitória, Satanás já foi julgado, Jesus vai voltar. Então, ele não vai voltar como cordeiro. Voltará como leão. Para julgar e reinar com vara de ferro. E eu digo que nós estamos bem mais perto do leão do que do cordeiro, em termos de cronologia e o desenrolar do relógio de Deus. Nem sempre o pessoal tem uma visão bíblica a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez demonstrando cabalmente o amor de Deus para conosco, mas e quando ele voltar? Na 1 de João 2:2, ele faz a propiciação sozinho. Não? Acho que também em Hebreus 1:3. Sim, Hebreus 1:3, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, quer dizer, ele que fez. 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Isso ele fez sozinho. Ele estava lá na cruz sozinho. Agora convido a atenção para Apocalipse 19, verso 15. Acho que poucas mensagens no mundo têm sido em cima deste texto. Apocalipse 19, verso 15. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Atenção. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vai pisar esse lagar sozinho. Aquele que pendurou na cruz sozinho, mas ele vai pisar o lagar sozinho. Nós gostamos de avaliar as coisas a partir de um ponto de vista assim bem humanista, interesseira. Mas procure alguma vez pensar do lado de Deus. Quer dizer, ver se você consegue imaginar como é que Ele está vendo as coisas, encarando as coisas. Então, Jeová Filho paga o terrível preço da nossa redenção. Ele deixa para trás tudo aquilo que ele tinha e era lá no céu, se humilha, se limita, passa aqui 33 anos, vai até a cruz carregando os nossos pecados. E agora? Quem rejeita isso pode esperar o quê? Alguém rejeita? Pode esperar o quê? Pode esperar a ira. Você não está lidando com Papai Noel, não, gente. Você está lidando com o Todo-Poderoso Soberano dos céus e da terra. E se ele pagou esse terrível preço, aí alguém rejeita? Sai de baixo. Então, nós não gostamos de pregar sobre esse lado, mas que existe. Aquele que pendurou sozinho na cruz, ele vai pisar também sozinho o lagar da ira. Então, naturalmente, a nossa pregação do Evangelho vai enfatizar o bom, né? O amor e tal. Mas não deveríamos nunca sim esquecer do outro lado. O outro lado vem aí. Se alguém rejeita, não vai ser fácil não, gente. Não vai ser fácil. Para quem rejeitar. Então, eu entendo que havemos de agir já dependendo da vitória ganha. Por isso, fazendo coisas maiores, que incluem, entre outras coisas, odiar o mal e agir contra ele. Agora, eu vou tocar num assunto onde eu sei qual é a solução, mas não sei como fazer a solução. Mesmo assim, eu vou falar porque se eu não sei, mas Deus pode mostrar para um de vocês. Aí você me fala e nós dois vamos ficar sabendo. Se eu não falar, pode ser que ninguém aprenda, aí ninguém fica sabendo. Mas nós temos que achar a solução aqui. É que é da nossa competência remover cobras. E quem são essas ditas benditas ou malditas cobras? Porque em Lucas 10,
verso 19, o Senhor Jesus fala de cobras e escorpiões. Eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Agora, obviamente, Jesus não está comentando os bichos literalmente. Eu já vi mais de um escorpião na vida. Graças a Deus, nunca fui picado. Não é bom. Eu já vi quem foi, ele gritando. Mas ninguém precisa de poder do alto para matar um escorpião, quer dizer, o inseto, bicho literal, não é? Basta um chinelo, você meramente pisa em cima, esmaga, acabou. Você, sendo rápido, faz até descalço. Recomendo o chinelo. Agora, para pisar uma cobra, o chinelo não resolve, eu prefiro uma bota. Mas a questão é que também você não precisa do poder de Deus para matar uma cobra. Não querendo pisar, pega um pau. Então, obviamente, Jesus não está comentando os bichos. Ele está comentando outra coisa. Então, qual é essa outra coisa? O que ele quis com cobra, com escorpião? Vamos agora a Marcos 16 e verso 18. A sua Bíblia talvez diga, pegarão nas serpentes ou coisa parecida. O verbo aqui pegar é um verbo grego muito comum, que tem uma área semântica grande. Diz respeito a vários tipos de pegar. Meramente pegar, normalmente, sim, pegar qualquer objeto. Mas diz respeito também ao tipo de pegar que um gari faz com um saco de lixo. É um outro uso muito comum do verbo. Um gari pega no saco, aí o que ele faz? Ele abraça o saco, ele leva para casa, o que ele faz com o saco? Ele pega, mas é só para dar um paradeiro outro, jogar no caminhão, etc., para que seja removido. Aí você nunca mais vê esse lixo. Entendo que é essa figura aqui, quer dizer, eu traduzo então para meu efeito, removerão serpentes ou cobras. Você percebe que é uma declaração, assim como também antes, diz, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Bom, ele aqui está sendo muito resumido, porque esta é uma última palavra, então se ele já falou demônio, o serpente não pode ser demônio, deve ser outra coisa. Falarão novas línguas, removerão cobras, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se, quer dizer, você não deve sair procurando veneno para beber. Mas se alguém te passar, assim, um veneno, e você não, você de boa fé acha que é uma coisa boa, mas alguém está querendo te atingir, Deus vai neutralizar o veneno. Porão mãos sobre enfermos e ficarão sãos. Entendo que eu, pessoalmente, não tenho que fazer todas estas coisas, mas que dentro da comunidade, juntos, nós vamos fazer todas elas. Eu associo isto aqui com Lucas 10. Como o demônio já recebeu bênção,
específica aqui. Então, as cobras para mim são seres humanos a serviço de Satanás. Aliás, Jesus até chamou certa gente de víbora, de cobra, não chamou? Raça de víbora, não foi isso que Jesus falou? Outra vez Jesus disse, vocês são de vosso pai, o diabo. O diabo é a antiga serpente. Ora, se teu pai é uma cobra, você é o quê? Você é uma cobrinha, né? Quer dizer, fatal. Se o pai é cobra, o filho é cobra. Então, se Jesus foi taxativo. Ele chamou essa gente de cobra. Os fariseus, os escribas. E o João Batizador também chamou da mesma forma. Entendo, pois, que as cobras, no caso, são exatamente seres humanos que se venderam a Satanás. Os escorpiões, então, podem ser, inclusive, ou demônios ou, eventualmente, humanoides. Eu trisco nisso, nessa parte da apostila que está lá nos dias de Noé, quando eu falo lá de tal e tal, nós não vamos dispor de tempo aqui para destrinchar essa questão, mas você pode ler com calma. Recomendo, aliás, a leitura. Que nós estamos cercados dessa coisa e temos que ir aprendendo como fazer. Eu argumento que nós temos que dar cabo em cobras. Só não sei como fazer. Cobra literal eu sei como resolver. Agora, essas cobras eu não sei ainda exatamente como a gente vai fazer, que temos que achar, mas não sei. Convido a atenção para Mateus capítulo 6, versos 22 e 3. A candeia do corpo é o olho. Se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, o teu olho for maligno, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há é escuridão, como é grande essa escuridão? Observar que Jesus utiliza o vocábulo olho no singular. Nós temos dois, não é? Claro, nós temos dois olhos. Por que então que Jesus utiliza o vocábulo no singular? O teu olho. Eu entendo que ele estava dizendo respeito à maneira em que nós interpretamos as coisas. Isso é o teu verdadeiro olho, a maneira que você interpreta as coisas. Duas pessoas, uma pura e uma perversa, observando a mesmíssima cena, irão dar interpretações muito diferentes. Estão vendo a mesma coisa. Mas por causa daquilo que cada pessoa vai interpretar de forma muito diferente. Uma pessoa com mente maligna dará interpretação pervertida a tudo que vê, tudo. E, portanto, o seu ser fica cheio de escuridão, e somente escuridão. Está em Tito 1:15. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Exatamente. E por isso, são incapazes de dar uma interpretação correta a qualquer coisa boa. Vão dar uma interpretação pervertida a tudo.
Então, essas pessoas só têm escuridão. Na mente, no coração, na alma, naquilo que eles são. Só trevas, por aquilo que são. Eles são incapazes de apreciar a luz. Se não me engano muito, chega o momento de que tais pessoas não têm mais remédio. Não tem mais como consertá-las e a solução é removê-las. São pessoas que se colocam debaixo do ódio do Criador. Se ele odeia, não vai trazer. Jesus disse que só podia chegar quem o Pai trouxesse, ele não vai trazer quem ele odeia. Assim, pelo menos, imagino eu. São pessoas que deliberadamente maquinam o mal, se venderam ao mal. Eu estava dizendo essas coisas certa feita e o nosso amado irmão Jurandir, vocês que são da nossa célula conhecem muito bem, ele pediu a palavra. Disse: Gilberto, será que não haveríamos de distinguir entre dois tipos de homem mau? Diga aí. Mas ele disse, tem pessoas que se venderam e é isso aí. Mas tem pessoas que foram assim gradualmente perdendo a capacidade de distinguir entre bem e o mal. E às vezes, argumentando o Jurandir, quem sabe essas pessoas não foi assim uma tomada de posição, eu vou ser mal. Simplesmente foram gradativamente chegando finalmente a um ponto que eu gostei realmente dessa colocação do Jura. Realmente não é a mesma coisa. Nós temos, de fato, dois tipos de homem mau. E quem sabe esse segundo tipo teria jeito. Não sei, Deus sabe, Deus conhece os corações. Como eu já disse aqui outro dia, geralmente eu não perco tempo com esse tipo de pessoa, mas se Deus um dia me der uma ordem, você vai e fala, aí eu vou. Tranquilo. Agora, eu não sei como fazer, e isso aí me maltrata. Eu confesso que eu... Porque eu entendo que nós precisamos desesperadamente dessa ciência, e se eu não sei, alguém tem que aprender, porque nós estamos apanhando, e não é tanto a gente, mas é o mundo, a sociedade em geral. Nós que vamos lá à Praça dos Três Poderes às quartas, é comum, se não é toda semana, mas é comum alguém orando assim, clamando pelas próximas gerações. Quer dizer, o que o pessoal está querendo fazer vai desgraçar a vida dos meninos, das crianças, dos bebês, a próxima geração. Exatamente. Então, esse problema de remover cobras tem tudo a ver com o futuro, pessoal. Porque essas cobras estão desgraçando exatamente a próxima geração. São as cobras que estão desgraçando os meninos, estão querendo desgraçar as futuras gerações. Agora, uma cobra removida não vai fazer mais nada, não é? Essa pelo menos não, né? Então seria interessante, só que eu não sei ainda como fazer. Por via das dúvidas, eu peço que Deus faça. Se Ele está fazendo ou não, não sei. Nesse particular, eu não me desanimo. Pelo seguinte. Na minha experiência, Deus vai me levando de passo em passo, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Então é de grão em grão, ninguém é capaz de aprender tudo de uma vez.
E este esboço já cresceu muito. Um dia foi só 3 páginas, aí foi para 5 páginas, aí foi para 6 páginas, aí foi para 8 páginas, aí foi para 10 páginas, aí foi 12 páginas. Como assim? Deus foi me ensinando, Deus foi me ensinando, Deus foi me ensinando, Deus foi me ensinando. Então a coisa foi crescendo, avolumando. Então, se eu ainda não sei alguma coisa, paciência. Eu olho para trás e eu vejo tanta coisa que eu não sabia que Deus já me revelou. Então, quem sabe a questão das cobras vai ser uma das próximas coisas que Deus vai falar, né? Então, eu não estou desesperado, mas eu digo abertamente que eu não sei. Então, se Deus te mostrar, fale. se alguém aprender, fale, por favor. Nós temos que somar assim as armas do conhecimento que Deus nos dá, temos que somar. Porque se eu fico só com uma arma, e você fica com outra arma, e alguém fica com uma terceira arma, e nunca ninguém fala com ninguém, aí cada um fica com só uma arma. Se nós compartilhamos, aí cada um tem 3. Muito melhor. Vou agora para o item 5. Entender o ofício de julgar. Isto aqui é complicado porque nós fomos sempre ensinados que não pode julgar, você não deve julgar. Está no texto. Inclusive, e esse negócio de julgar é perigoso porque o justo juiz não gosta de injustiça. E se eu julgar injustamente, eu vou apanhar. Esse negócio não é fácil. Mas guerra não costuma ser fácil. Qualquer guerra não é fácil. Então, não é de se esperar que seja fácil. Aqui também estou tateando, estou querendo entender, estou indo aos poucos. Mas o próprio Senhor Jesus disse que a Ele havia sido entregue todo o juízo, está em João 5, 22 e verso 27 também. A segunda Timóteo, capítulo 4 e verso 1, diz praticamente a mesma coisa. A 2 Timóteo 4 e verso 1. Paulo está escrevendo a Timóteo e diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que está para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É Ele que vai julgar. Então, quando nós vemos na 1 João 4,17 que qual Ele é, somos nós neste mundo, quem sabe uma fatia, uma parcela disso aí inclui o ofício de julgar. Mesmo porque, na 1 Coríntios 6, 2 e 3, Paulo diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo, inclusive os anjos. Eu entendo que para alguém usar esse tipo de expressão lealmente, fazendo uso leal da linguagem, quando alguém diz você não sabe, é porque você deveria saber. É essa a implicação que está por detrás dessa abordagem. Mas você não sabe. É porque ele está dizendo que você deveria saber. Às vezes o pessoal faz uso desleal dessa jogada. Você não tinha como saber, mas o pessoal quer te colocar numa posição inferior. Mas quando é lealmente usado, é porque eu entendo que está no Salmo 149, aquilo que a gente já tratou, já lá mais para o começo. Exultem os santos de glória, cantem de júbilo nas suas camas, estejam na sua garganta, na boca, os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Isso aqui são os santos, entende? Os santos. Para executar vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para impor a eles o juízo escrito.
esta honra é para todos os seus santos. Louvai a Jeová. E se eu sou um desses santos, é para mim. Se você é um desses santos, é para você. Agora, convenhamos, não tem como você fazer isto aqui sem julgar. Não tem. Você tem que resolver quem é que você vai amarrar, quem não vai amarrar. Você está julgando. Eu vou aplicar juízo escrito a quem? Você está julgando. Então, nós que vamos lá à praça, corriqueiramente, estamos sempre impondo o juízo escrito lá em Zacarias 5 contra ladrão e perjuro. Deus vai mandar a maldição para dentro de suas casas, não vai deixar 2 tijolos juntos. E eu faço isso diariamente em casa, não estou nem satisfeito uma vez por semana, não, é todo dia. Eu já estou mais do que satisfeito com essa turma de ladrão que está para lá. Mas isso é juízo. Isso é um juízo. Estão julgando se a mera escolha de quem você vai enquadrar, você está julgando. Está julgando. Agora a gente clama a Deus para Deus proteger a gente contra juízo falso. A gente imputar de forma injusta, falsa, uma coisa que a pessoa não merece. Isso é um perigo. Eu reconheço, eu digo isso abertamente. Mas nós temos que viver nesse mundo, meus irmãos. Enquanto Deus não nos arrancar daqui, nós temos que viver por aqui. E os nossos filhos têm que viver por aqui, e os nossos netos têm que viver por aqui, e assim por diante. E nós todos temos que conviver com o tipo de governo que por aí está. E se o governo for bom, nós levamos as vantagens. Se o governo for ruim, nós levamos as desvantagens. Estamos aqui, pessoal. Ninguém está no céu ainda. Estamos aqui. Os filhos estão aqui, os netos estão aqui. Nós é que temos que conviver com uma saúde desastrosa, com educação desastrosa, enfim. Nós estamos aqui. Então, a omissão da nossa parte... Não, porque a gente não pode julgar, sabe? Não. Mas essa omissão meramente está ajudando o outro lado. Nós estamos confirmando a desgraça que por ali está. Em vez de estar andando em direção a uma solução, em vez de estar ajudando a nossa omissão, garante que o mal vai continuar tomando conta. Alguém já disse com muita propriedade que para que o mal vença, basta que os homens bons façam nada. Para que o mal vença, basta que os homens bons nada façam. Os bons ficam calados, nada fazem, o mal vai levando. Vai levando. Ninguém nunca apita, ninguém nunca faz nada, então o mal vai levando. Nós temos que abrir a boca. Temos que... Isso aí não presta. Às vezes basta isso. Basta... Eu já vi isso realmente. Alguém estava empurrando, basta... Alguém falou, recuou. Meramente recuou. Exatamente a doutrina marxista. No nome do Karl Marx, você empunha a espada e vai avançando. Enquanto encontrar só cuscuz, você vai avançando. Mas se um dia você bater numa coraça de aço, epa! Aí você recua. Isso que eles fazem. Vão fazendo o mal enquanto ninguém diz nada, ninguém diz nada. Eles vão fazendo, ninguém diz nada. No momento que alguém falar, epa! Provérbios 28. Isto me maltrata. Você vai ver por que me maltrata. Provérbios 28. Os versos 1 e 4.
Provérbios 28, verso 1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são usados como um leão. Talvez no tempo dele. Hoje, quem são os ousados? São os homossexuais, não é? Eles que estão fazendo parada na rua e coisa e tal. E os justos estão parecendo mais com cachorro vira-lata do que com leão, com o rabinho entre as pernas. Ou seja, como gosta de dizer o Jura, assim, fala a verdade, fala a verdade. Quantos cristãos leão você conhece? Fala a verdade. Quantos cristãos que você... Aí é um leão. Quantos? Sincero. Você vai precisar mais do que uma mão? Você vai precisar mais do que uma mão? Se eu sair do Brasil, se eu percorrer o mundo, eu começo a achar alguns. Mas aqui por perto está difícil, viu? Está difícil. O que mais tem, já disse, é cachorro vira-lata. Leão mesmo. Isso me maltrata. Isso me maltrata. Verso 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Agora vem cá. O que está havendo no nosso Brasil é a primeira metade do verso, não? Está louvando o ímpio. Os meios de comunicação estão louvando o ímpio. É isso que você vê aí. Louvando o mal. Agora diz aqui, porém os que guardam a lei contendem com ele. Agora, onde está essa contenda, hein? Onde estão os crentes contendendo na praça pública? Onde está? Nós ficamos nas nossas igrejas lamentando e queixando. Agora, sair na praça para contender? Está aqui, só que não funciona. Mas era para funcionar. E porque não funciona, nós aqui estamos apanhando. Nós estamos vivendo numa cultura podre porque ninguém faz nada. Os nossos filhos também, nosso neto também, se alguém aqui tem neto, eu tenho 8, tem que viver nesse mundo. Curiosamente, em Apocalipse 18, verso 6, diz que o povo de Deus vai julgar Babilônia. Agora, eu não entendo muito bem isso, mas está aí lá. Então, você pode ver depois disso. Eu quero agora me deter com Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versos 14 e 15. O Senhor Jesus está orientando os 12 antes de enviá-los de 2 em 2. Está orientando como devem fazer. Então ele diz assim no verso 14: Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Para você ficar pior do que Sodoma, está mal. Convenhamos. Agora, o apóstolo Paulo fez isso pelo menos uma vez. Está em Atos 13, 51. Então, Paulo pelo menos entendeu que não era só para esses 12, era uma orientação
geral, de longo alcance. Atos 13, 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Isso está registrado aqui. Se fizeram outras vezes sem ganhar registro, ninguém sabe, mas pelo menos essa vez Paulo fez isso. Aliás, Paulo e Barnabé. Eu já fiz. E o resultado não foi bom. Quer dizer, contra quem sacudi, apanhou. Quero mostrar que o próprio Senhor Jesus deu o exemplo. Ele não está mandando nós fazer uma coisa que ele não fez. Ele fez. Vejam em Mateus 11. Mateus 11, 21 a 4. Jesus falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cintos. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Capernaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o Hades. Inferno não, Hades. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então Jesus amaldiçoa Capernaum. Ele diz: vai ser pior para você do que para Sodoma. Ele disse isso. E no capítulo 23 vai coisa parecida. Jesus começa mesmo a castigar os fariseus e escribas. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E o que ele vai falando a respeito deles não é coisa boa, não. Ele está mesmo desqualificando. Ele acaba dizendo que não tem jeito. Verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E aí não é Hades, não, aí é o lago mesmo. Como escapareis da condenação do inferno? Então Jesus diz: olha, vocês vão para o inferno. Ponto. É isso. Entendo, no entanto, como já disse no começo, eu falei daquela tribo lá, não falei onde era e tal, onde os missionários haviam amaldiçoado e ficou o inferno. Eu entendo que nós podemos também reverter. Se outro servo de Deus amaldiçoou, nós podemos chegar e reverter mormente. E se agora é uma outra turma que não tinha nada a ver com isso, nós podemos chegar, creio, e reverter. Isso já aconteceu. Cai lá. A vez que eu fiz, nunca a missão Jocum me deu retorno. Eu fui à missão Jocum e tal. Eu escrevi pedindo retorno e meramente não me deram retorno. Então eu não sei realmente se funcionou. Quer dizer, eu nunca tinha ouvido disso, então eu dei assim uma orientação. Eu chutei uma orientação, né? Nunca tinha ouvido isso antes. Eu creio que deve ter funcionado.
que até onde sei, os missionários ainda estão lá e devem estar trabalhando, então, mas eles não me deram a cortesia de um retorno. Mas eu ouço de outros servos de Deus que têm a experiência, eles dizem que tem funcionado. Amém. Agora, Luiz, tá bom? Quem me conhece assim, às vezes eu digo que eu sou um velho chato, pois eu acho que o apóstolo Paulo também tinha um momento chato. Vejam só a 1 Coríntios 5 e 5. Eu vou começar pelo verso 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí ele está falando de alguém que tomou a mulher do próprio pai, esse tipo de incesto. E Paulo entrega a Satanás para a destruição da carne. Agora, eu confesso abertamente a vocês que eu não entendo como é que funciona isso. Que se o sujeito já estava mal, tá bom? O sujeito já está mal. Aí você entrega a Satanás. Como é que ele pode se corrigir? Ele não vai ficar pior, não? Ele já está mal. Você entrega a Satanás, ele não vai ficar pior? Quer dizer, que a carne seja destruída, não me oponho, mas o que não entendo é esse último dizer, quer dizer, para que o espírito seja salvo no dia do... Eu não entendo como é que isso vai funcionar. Você entrega a Satanás, tchau. Não, eu não vejo como ele possa ser... Porque Satanás é um ótimo professor para levar as pessoas ao lago de fogo. Ele sabe ensinar muito bem, só que o que ele vai ensinar não é para santificar ninguém. É exatamente o contrário. Então, como é que... Não sei, eu confesso que não entendo essa colocação do apóstolo Paulo. Não sei como é que esse espírito vai melhorar, não, sinceramente. Agora, vamos a outro caso que tem registro, sabe-se lá quantas outras vezes ele fez, mas que tem registro, tem um outro caso, a primeira a Timóteo 1:20. Agora sim, nós sabemos exatamente. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É que eles vinham estragando a fé de uns e outros, ensinando coisas indevidas. Ele fala no verso anterior de naufragar na fé, por exemplo. Agora, ele entrega esses dois a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, Satanás, o grande professor, vai ensinar esses dois a não blasfemar. Eu acho que o que vai acontecer é esses dois vão ficar meramente arrasados. Vão ficar meramente arrasados e não vão ter nem mais coragem de blasfemar. Quer dizer, aí acho que professor Satanás funciona bem. Quer dizer, se a questão é ensinar alguém a nunca mais, acho que ele funciona. Quanto a isso, brincadeira de lado, você observa, por favor, que
o apóstolo Paulo exerceu juízo. Ele julgou, ou não? Ele julgou essa gente. Paulo julgou Himeneu e Alexandre. O outro não tem nome, mas ele julgou o outro lá em Corinto. E ele fez, ele tomou atitude. Em João 20, 23, o Senhor Jesus outorga aos discípulos a competência de reter pecados, assim como perdoá-los. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes têm sido retidos, quer dizer, já estão aí e continuam retidos. Agora vem cá. O ato de decidir quem você vai perdoar e quem você não vai, isso não é um ato de juízo? Você não está julgando? Não é? Na minha pequena cabeça é. Essa decisão, ele eu vou perdoar, esse aí não. Você está emitindo um juízo. Palavra do Senhor Jesus. Então, mesmo porque é perigoso, quer dizer, se eu for injusto, Deus vai me cobrar, nem por isso a gente pode cair fora, a gente não pode se ausentar. Nós vamos julgar os anjos, 1 Coríntios 6 e 3. Como os maus já foram julgados, eu entendo que aí vão ser os bons que vamos julgar. Aí no porvir, provavelmente. Mas este mundo, diz o texto cabalmente, que nós temos que agir por aqui. A primeira de João 4, versos 3 e 4, afirma que já vencemos os espíritos do anticristo. Exatamente como isso funcionou, eu confesso que não tenho certeza. Mas, novamente, estamos diante de uma ação, uma atitude de confronto. Torno a dizer, só porque a gente não entende, não é motivo ou justificativa para a gente se ausentar, se omitir. Havemos de pedir a Deus orientação, iluminação e ir fazendo, aprender fazendo. Podemos até nos equivocar, podemos quebrar a cara, cair lá, pisar em falso, mas temos que ir aprendendo. Porque a nossa omissão meramente piora a situação, quer dizer, o mundo vai de mal a pior e toda a nossa omissão meramente ajuda, quer dizer, vai piorando mais depressa. Nós poderíamos, eventualmente, segurar um pouco, diminuir a marcha um pouco. Ou, quem sabe, eventualmente, reverter alguns quadros. Quem me ouve lá na praça, estou sempre clamando por isso. Eu quero reverter uma certa coisa. Leis que já se passaram ao nível de Estado e município, eu quero reverter isso. Não sei se vou conseguir, mas estou fazendo por onde, estou mexendo. Agora, outra coisa. Ninguém aqui está propondo um piquenique. Todo este assunto de guerra espiritual é guerra. Não estamos aqui falando de conforto, estamos aqui falando de sofrimento.
em prol do benefício maior. Então, vejamos João 12 e 27. Jesus chegando bem pertinho já da cruz, isto aqui não é ainda o jardim de Getsemane, aqui é antes, mas Jesus já vai dizendo, agora a minha alma está perturbada, angustiada, que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Foi o cálice preparado para ele. E Jesus não se furtou de tomar o cálice, mas não foi nada fácil. Você se lembra quando dois dos discípulos pediram para ficar um do lado direito e outro do lado esquerdo? E Jesus, e vocês estão dispostos a tomar o cálice? Sim, claro. Bom, de fato, vocês vão tomar, dizendo ele. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, atenção, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele não gostou da cruz. Suportou a cruz, desprezando a ignomínia, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Jesus não está nos convidando a um mar de rosas, ele está nos convidando a uma guerra. Um dia, no céu, nós vamos ter as nossas rosas, mas cá embaixo é luta, cá embaixo é guerra. Já citamos no começo, Hebreus 10 e 5, Jesus, ele aceitou o corpo preparado, Hebreus 10 e 5. Nós também temos que aceitar o corpo preparado. Vai aí o plano que Deus tem para mim, para você, vai aí, eu entendo esse corpo preparado, no meu caso, o cálice e o batismo, já citei Marcos 10, os dois discípulos querendo, e aí, o cálice, o batismo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Tu, pois, suporta a aflição como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo. Soldado em linha de frente, soldado em campanha, ele não está assim, passando bem, não. É sofrimento. A primeira, Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 3 também. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. É isso mesmo.
Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, de fato. Ora, nós fomos convocados para a tribulação, para sofrer. E isso temos que suportar como bons soldados. Suportar. Ninguém está pedindo para a gente gostar. Suportar. Se bem que o apóstolo Paulo chegou ao momento que ele até... Eu já disse, não cheguei lá ainda não. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. É isso aí, ele está regozijando. Eu quero ver se chega. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E tem um outro texto que não anotei, que aplica a nós. Nós também temos que completar as aflições de Cristo. Como assim? Entendo existir analogias razoavelmente estreitas, por vezes, entre o mundo físico e o mundo espiritual. E assim como uma mulher que está prestes a dar à luz tem dores de parto, e que, por vezes, essas dores são bastante fortes, entendo que, assim como a mulher, para que um ser humano venha à luz, a mãe tem que sofrer. Porque no mundo espiritual também, para que uma alma, para usar a expressão, venha à luz, alguém tem que também sofrer. É nesse sentido que nós também estamos completando o sofrimento de Cristo. Ele fez o grosso que ele tinha, só ele podia fazer. Mas para que o reino de Deus prossiga cá embaixo, nós os outros temos que sofrer também. E com as nossas aflições, os nossos sofrimentos, nós estamos completando. Nós estamos completando. Isso para que alguém nasça. Agora, para você discipular alguém, aí vai um outro tanto de sofrimento. E decepções. Nunca tem decepção, não? E essas decepções não doem? Decepção não dói? Dói. Dói. Então, é o nosso quinhão. É o nosso quinhão de sofrimento. É o nosso quinhão de aflição. Isso em prol do reino. E nisso, dizendo o apóstolo Paulo, ele estava completando, e tem outro texto que aplica a nós, e eu não notei, desculpe, depois você acha. Nós também. E, por ser um assunto tão importante, eu volto à tecla da humildade, porque sem humildade você não vai. Deus resiste ao soberbo. Nem sempre nós fomos preparados, ensinados a servir. Tem uma certa classe social no Brasil onde os jovens saem de casa, nunca arrumaram a casa uma vez, nunca varreram o chão uma vez, nunca lavaram um prato uma vez, nunca fizeram nada. Não sabem como servir. Não foram ensinados a servir. Agora, os pais que fazem assim com seus filhos estão fazendo um tremendo malefício a esses filhos, que só porque ele não sabe como servir, ele vai se dar mal. E no reino de Deus, então, paciência. Mateus 20.
Mateus 20 e 26. Estou achando difícil chegar. Mas vamos lá, Mateus 20, 26. Primeiro, ele cita como é que os gentios fazem, cada um querendo ser maior que o outro. Verso 26, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa mentalidade do Senhor Jesus Cristo nós havemos também de ter. E se alguém não foi treinado assim, então faça por onde aprender. João 13 e verso 14. Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, que era serviço de serviçal, se eu vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Mentalidade de servir. Amém.